A paz, Senhor amados, voltamos para mais a leitura diária da Bíblia, livro de Ester, capítulo 5. Ester entra à presença do rei e convida-o e Amã para 2 banquetes. E sucedeu, pois, que ao 3º dia, Ester se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: Minha petição e requerimento é: Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, porém vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso me não satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua esposa, e todos seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou fazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se alegrará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: O homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalos pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, anojada e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ester denuncia Amã.